Lizzy, o que é mais gostoso? Ver o ex pedindo pra voltar ou pegar algum famoso gostoso? Não que isso tenha acontecido, né? Quer uma tequila? Precisa pegar um ar. Ver o ex pedindo pra voltar. É, gostoso. Meu Deus, Ai, que ótimo. delícia. É. Muito bom. Não tem o que... Preenche, né? Não tem falar que a gente não tem ego, né? Mas foi muito difícil pra mim, assim, porque eu vivia o meu mundo perfeito, né? Eu estava planejando o segundo filho, já estava 5 meses eu já estava sem anticoncepcional. Viemos de uma viagem, fazia 30 dias, tudo maravilhoso, tudo perfeito, né? Na minha cabeça. Depois eu vi que não tava, mas eu não percebia, porque eu tava ocupada demais fazendo tudo funcionar por todos. Ah, isso é normal. É. E aí, teve um dia que eu tinha muita cliente no salão, teve um evento aí num estabelecimento da cidade, que o meu ex-marido se fez presente e esqueceu de voltar para casa. E eu rastreei o celular dele e ele estava na casa da minha segunda prima. E aí eu fui lá, minha mãe foi lá, minha irmã foi lá, a gente fez um escândalo e viemos embora. Mas não conseguimos contato visual porque ele não abriu a porta. E aí, no dia seguinte, eu esperei notícia até às 10 da noite. E até às 10 da noite, não, até às 10 da manhã, que foi quando eu gravei um áudio. E hoje eu sempre falo para todo mundo, o pior sentimento do ser humano é ser ignorado. Você não ter satisfação da pessoa, você não conseguir falar com a pessoa não voltar para casa. O pior sentimento que um ser humano pode ter é o sentimento de ser ignorado, que foi o meu caso. Aí às 10 da manhã eu gravei um áudio, porque para descobrir o número do apartamento, eu sabia o prédio pelo rastreio do celular, né? Mas eu não sabia o número do apartamento. E aí eu ligava para as pessoas, não, eu preciso saber porque amanhã eu te conto, amanhã eu te falo. E aí eu gravei esse áudio para uma das minhas amigas, que foi a cidade toda, depois as minhas amigas, né? Mas eu gravei o áudio para as minhas amigas, Vani, contando o que tinha acontecido. Detalhe por detalhe, assim. Não imaginando que aquilo ia viralizar, mas eu falei assim, manda pra quem tu quiser, porque eu fiz o áudio... o áudio. Ela escreveu. Não, eu falei tudo e Mas eu eu acho disse... que tem que Eu disse expor assim, mesmo, manda pra quem tu tem que quiser, expor. porque a gente fez um fiasco, a gente fez um escândalo, e se for pra saber que saibam a minha versão, né, o que aconteceu aos meus olhos, porque vai sair muita história. E que saia a história real, que saia a história verdadeira. Só que hoje eu vejo que isso me prejudicou de diversas maneiras, assim, foi foi um erro bem grande eu ter feito isso. Foi uma vingança também, mas naquele momento não foi pensando em vingança. Foi um desabafo, assim, tipo, eu tô aqui na minha mãe, o Vicente tá aqui comigo, é 10 horas da manhã, não apareceu, não tenho notícia, só sei que está lá. E do nada, assim. Hoje eu já vejo que começou antes, né? Bem antes. E depois que tudo acontece, as pessoas vêm e te contam, né? E daí tu fica pensando, mas tu tá aqui na minha frente de bom coração, entendo, mas por que tu não veio me falar antes? A gente fica pensando assim, né? E pra mim, pior do que o áudio que eu fiz foi que a pessoa com quem o meu ex-marido se envolveu convenceu muita gente de que ela estava com a consciência tranquila, né? Falando em rede social abertamente. E as pessoas começaram a pensar assim, tá, mas aconteceu ou não aconteceu? Porque como é que ela tem coragem de vir publicamente falar que não aconteceu, que tá tranquila, que Deus não dorme? Tirando um soninho só lá na casa dela. Teve ali uma versão que me foi contada pessoalmente, né? Que a advogada dela me buscou presencialmente no salão para mim ir lá ouvir. Eu acreditei. Então, ali durante um mês, eu fiquei pensando que eu tinha feito o maior erro da minha vida. E ela já ia na casa dele, na família dele. Enquanto eu estava tentando rever as coisas, né? A maior dor que eu tive foi que muitas, inúmeras vezes, a verdade pôde ser falada para mim, mas escolheram mentir. Então, aconteceu, eu sofri porque aconteceu, depois eu sofri achando que eu tinha feito merda. E depois eu sofri de novo, vendo assim, caraca, como é que eles tiveram coragem de mentir pra mim assim? Eu acho que o problema é de ambos, eu acho que é 50% de culpa de cada um, porque ele pode ser a pessoa que carregava a aliança, que carregava o compromisso, mas ela assistia tudo, então ela fez tudo consciente. Então, a minha situação eu era acho assim com que ele, né? Com as amantes. Pode ser, mas eu quero dizer assim,
quando acontece, nunca é culpa só da pessoa que tinha compromisso. Ah, ela é solteira, ela não tem nada a ver. Ela não tinha nada a ver porque ela era solteira. Ela era solteira, mas ela tem consciência de onde ela estava se metendo. Então, 50 e 50, sabe? Eu acho. Mas, hoje, eu digo assim, agradeço, sabe? Porque eu vivo uma vida muito legal. Tô num momento de autoconhecimento muito bacana. E como a história viralizou, todo mundo me contava depois. Ah, eu vi eles em tal lugar, em tal Coisa lugar. ruim, né? Doloroso, né? Então, por mais que depois o pedido de volta aconteceu, e não foi só uma vez que aconteceu. E eu tenha pensado assim, pro Vicente é melhor, mas para mim nunca mais vai ser bom. Então, eu a partir do momento assim que eu vi, foi 30 dias depois, assim, a partir do momento que eu vi que de fato estavam juntos e que tinham mentido, para mim a decepção foi tão grande que eu disse, não, ali eu não volto nunca mais. E o sofrimento Porque não tem preço, né? eu sou bem sincera em falar e não me importa, assim, se ali na primeira conversa que nós tivéssemos tido, eles tivessem falado a verdade, por isso que eu falo do caminho da verdade, talvez teria voltado. Mas a partir do momento que foi escolhido o caminho da mentira e eu me senti feita de boba, a decepção foi tão grande quando a verdade caiu, porque aí tu pode tentar esconder o tanto que tu quiser, mas o diabo faz a panela e faz questão de não fazer a tampa, né? Que eu acho que sim, que era uma coisinha nada a ver e acabou se tornando uma coisa maior, até mesmo do que eles esperavam, sabe? Então, não fiquei mais balançada em voltar. Sabe o que eu falo pro universo desde que eu comecei a minha vida solo com o Vicente? Que a vida elimine tudo que não me ilumina. Sempre que eu sinto... É um mantra. Isso foi num reiki que eu fiz, que eu fiz mantra. muitos, né? E foi, assim, a coisa que mais fez sentido pra mim, assim, de eu acordar de manhã pensando naquilo ou naquela pessoa e ficar... Que a vida elimine o que não me ilumina. Que a vida elimine tudo que não me ilumina. Assim, repetir o banho todo, enquanto seco o cabelo, enquanto tomo café da manhã. Deu. Uma das coisas que eu gosto muito na minha vida de hoje, que por muito tempo eu fiquei extremamente desconfortável, é a questão de o Vicente em alguns momentos se ausentar. As primeiras vezes que o Vicente foi para casa do pai dele, que ele se distanciou de mim ali no início da separação, eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha ansiedade, eu ia dormir 2h30, 3 da manhã, eu não conseguia pegar no sono, qualquer barulhinho eu acordava e eu ficava tensa até a hora do meu filho voltar para casa. Eu fazia terapia, então isso foi sendo tratado em terapia e ao longo do tempo eu fui aprendendo a gostar muito também de estar sozinha. Porque quando o meu filho volta para mim, eu tô descansada. Eu saí, eu me diverti, eu bebi, eu aproveitei, eu vi minhas amigas, eu falei bobagem. Eu saí da Liz mãe, eu voltei para Liz que eu era antes de ter o Vicente e agora o Vicente está voltando para mim, cheio de amor e me abraça e me beija. E aí eu tô descansada assim para, extravasar com ele, sabe? Cheia de energia. Inclusive nos dias em que eu não tenho tanta energia, eu já posto menos, porque se eu já tô meio de mau humor assim e que eu brinco menos com o Vicente, eu já não vou postar. Eu coloco a câmera ali e mostro o que eu tô fazendo, se eu acho que é legal o que a gente tá fazendo. Se eu acho que não tá legal, e se o Vicente tá chorando, fazendo uma birra, eu não vou deixar de atender o meu filho e pegar o celular e dizer... olha como a maternidade é difícil. Porque todo mundo vai ir lá e vai me dizer o quê? Vai cuidar dele ao invés de mexer no celular, né? Que é o que eu faço. Então, sim, os momentos que eu posto são reais, mas eu não sou aquilo 100% do tempo. Muitas vezes eu preciso deixar o meu filho no tablet para mim tomar banho, para mim fazer comida para nós dois, para mim limpar a casa para nós dois, porque somos nós dois que moramos lá, somos nós dois que sujamos a casa, que desorganizamos a casa, e nesse momento eu não estou filmando. Então, sim, os momentos que eu posto são extremamente reais. Eu sou muito criançona. Eu vou pra Gramado, eu sou aquela que vou pra Gramado nos parques e as pessoas têm que me dizer, Lizzy, calma. Porque a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu morava com os meus pais, então eu fui pra morar com outra pessoa e aí eu tive uma terceira pessoa, que é o meu filho Vicente. E aí, a partir do momento em que eu fiquei sozinha, fiquei sozinha não nos momentos em que eu estava com o Vicente, mas nos momentos em que o Vicente se afastava de mim, eu tive que aprender a ser sozinha. E isso é o maior crescimento pessoal que eu tive até hoje e, ao mesmo tempo, é o maior desafio que eu tive até hoje, assim. Porque, meu Deus, eu tô sozinha. O que eu gosto de fazer sozinha? O que eu faço por mim, assim, hoje? Além da casa que eu tinha, né? A pessoa para quem eu vivia, o meu filho. O que eu posso fazer para mim?
E aí surgiu a Lizzy mais forte, porque aí a partir do momento que eu fui me encontrando ao longo das terapias que eu fui fazendo para identificar isso, assim, e me ver e gostar de mim estar sozinha e aprender a curtir os meus momentos sozinha. Não que eu não gostasse de ficar sozinha, mas é que você ficar sozinha esperando alguém chegar em casa é diferente do que você ficar sozinha sabendo que ninguém vai vir para tua casa. A não ser que você convide, né? A expectativa é diferente, né? Total. Não, eu tô falando de segurança emocional. Eu me senti totalmente insegura emocionalmente porque até então eu sempre tive um aporte, eu sempre tive um apoio. A minha família é muito presente. Todo mundo que me acompanha na rede social sabe que a minha família está sempre muito presente, pega junto comigo assim para qualquer coisa. Então eu saí de lá e também tinha um pilar, também tinha um apoio. E aí eu perdi esse apoio. Eu voltei para casa dos meus pais, mas eu já não me encaixava na casa dos meus pais. Então, a partir do momento que eu peguei o Vicente e disse, não, a gente vai viver a nossa vida, eu me senti extremamente sozinha. E aí, o aprender a caminhar sozinha, fazer coisas que eu gosto e me dedicar para mim foi uma briga. Então, esse foi o maior desafio, assim, entender que eu estar na academia ao invés de estar com o Vicente, que muitas vezes eu encaixo pela manhã, que é o tempo que eu reservo para o meu filho, também faz parte de um cuidado, inclusive para o Vicente, porque as palavras convencem, exemplo, arrasta, quero que meu filho seja uma pessoa saudável, que seja bonitinho, fortinho e tudo mais, porque ele já demonstra, assim, vários sinais de leonino que ele é, então ele é extremamente vaidoso, e eu quero que o meu filho diga assim, não, eu também vou para academia igual a minha mãe.